Abra sua Bíblia comigo, se possível. Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Pastor Valdemar, mais uma vez, minha gratidão a Deus pela sua vida. Irmã Creuza, todo o corpo de obreiros, meu muito obrigado. Que o Senhor Jesus conduza vocês com muita graça e sabedoria. Toda a liderança da juventude desta igreja, recebam meu muito obrigado, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Vamos ler, por favor. O versículo de número 14. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Eu não vou deter-me neste versículo, mas na história. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Podeis assentar. Queridos, depois da pregação, eu tenho 2 temas disponíveis à minha esquerda, em livros da minha autoria: Segredos da Liderança de Paulo. E eu tenho o tema A Cruz de Cristo. Se você é esperto e não anda com dinheiro, eu sou esperto e trouxe a maquininha para você passar cartão, e aceita Pix também, para você adquirir o nosso material. O texto lido foi escolhido como base para o tema desta grande festa. E Lucas, no capítulo 7, sua primeira intenção é mostrar o poder de Jesus sobre a enfermidade e sobre a morte, as 2 consequências do pecado. Quando Deus disse que o homem morreria quando pecasse, seria uma morte processual, não apenas instantânea. Seus anos de vida começaram a diminuir, o corpo do homem se tornou falível, corruptível, e assim então chegamos na morte. Cristo é o Redentor. Por isso que seus milagres são chamados de sinais, porque um sinal nunca é um fim em si mesmo, aponta para algo maior. Então, nos primeiros versículos, Jesus cura o servo de um centurião. E no meio do capítulo, a partir do versículo 11, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Então ele vence a enfermidade e ele vence a morte, as 2 consequências do pecado. É um sinal de que ele não vence apenas o pecado, mas ele destrói a consequência do pecado. Por isso, Isaías 53, falando sobre o ministério cristocêntrico e redentivo de Jesus, ele diz que na cruz ele carregaria dores e enfermidades. A enfermidade é a causa, a dor é a consequência. Ninguém sente dor se não houver enfermidade. Então, o contexto de Isaías 53 é que na cruz ele estava garantindo a redenção e a vitória sobre a fonte das derrotas humanas, o pecado, e a vitória sobre as consequências que o pecado traz à humanidade. Um dia tudo será redimido. É sobre 4 bases que toda a Bíblia está construída: criação, queda, redenção, glorificação ou
consumação. Então, em Cristo, na redenção, pois só há redenção nele, nós percebemos Jesus em seu ministério terreno, dando sinais do que um dia acontecerá, eternamente. E isso que acontecerá para nós é novo, para ele é resgate. Porque o que vai acontecer para nós é um resgate do que foi perdido no jardim, pois no jardim, antes do pecado, não havia enfermidade nem morte. Então o que para nós é Apocalipse, para ele é Gênesis. O que para nós é novo, para ele é fazer de novo. Então ele vence a enfermidade na casa do centurião, curando seu servo, e ele vence a morte, ressuscitando o filho único de uma mulher viúva. Ele atende um homem rico, centurião, lidera no mínimo 100 homens, funcionário do Império Romano. E ele atende uma mulher pobre, viúva, cujo único filho, que poderia lhe garantir uma esperança futura, também morre. Ele atende um homem que, fora sua família, tem 100 homens ao seu serviço. E ele atende uma mulher que já havia perdido o marido e agora perde o filho. Ele atende o rico e o pobre. Ele atende o homem e atende a mulher. Porque para ele ambos são a imagem do Deus Criador. O servo ele cura à distância, porque o centurião diz: manda apenas uma palavra e o meu criado será curado. O menino ele se aproxima, toca no esquife e manda levantar. Então ele cura à distância e cura perto. É a pergunta que ele faz lá no livro do profeta Isaías, pergunta retórica: por acaso sou eu apenas Deus de perto e não de longe? Ele está dizendo: eu sou Deus de perto e Deus de longe. Isso quer dizer que enquanto você cultua aqui na aproximação da presença manifesta de Cristo, existem pessoas que podem ser tocadas lá, longe de você e até longe de Deus. Porque Ele é Deus de perto e Deus de longe. Lucas está mostrando então que ele vence consequências do pecado, enfermidade e morte. Lucas mostra que ele não faz acepção de pessoas, homem, mulher, rico, pobre. E Lucas mostra o ministério urbano de Jesus, porque preferencialmente gostaríamos de ver Jesus pregando, curando, fazendo no templo. E Lucas diz: ele cura e ressuscita na rua. Por quê? Porque o evangelho não pode se tornar templocêntrico. Para que você está ensaiando? Para cantar aonde na igreja? Para que você está lendo Bíblia? Para pregar aonde na igreja? Por que você está orando? Para cultuar aonde na igreja? E quando a gente fala na igreja, estamos falando do local em que nos reunimos. E isso aqui não é templo sagrado porque é, mas pelo que se faz aqui. É o que se faz aqui que sacraliza o ambiente. Então o mesmo Cristo que no templo pregava, que no templo operava, está fazendo na rua, porque o evangelho também é urbano. Lembra da infância que nossos pais cantavam, ou os nossos avós? O que viestes fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. Hoje o negócio tem que mudar. O que tu vai fazer depois daqui? Quem é você fora daqui? O que é você na rua? Instrumento de cura, instrumento de vida. Era isso que Jesus era na rua, urbanamente curando e ressuscitando.
Esse é chamado por alguns de o milagre supremo de Jesus. Esse não é o primeiro milagre público, mas foi a primeira ressurreição que Jesus operou. Então, ele é o mais marcante do ministério de Jesus até aqui. A ressurreição desse jovem. E havia um coral da morte. Pois a mulher vem acompanhada por uma multidão. E vem com ela as choradeiras profissionais. Havia ali um cortejo fúnebre. Então tem o coral da morte, a lamento, a dor. E o coral da morte é silenciada pelo solo da vida. Porque enquanto um coral inteiro lamenta a morte, uma voz ecoa no meio da multidão e diz: levanta, levanta. E o morto levanta. Quais são as lições que nós temos aqui neste texto? A primeira lição é a lição do encontro. Versículo do número 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, cidade pequena, cidade interior. Que a mesma placa seja bem-vinda e volte sempre. De tão pequena que é, uma porta só para entrada e saída. E iam com ele seus discípulos de uma grande multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, ou seja, tanto Jesus com a sua multidão, com os discípulos, e a mulher com a multidão que chorava com ela, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Há uma multidão com Jesus no 11 e há uma multidão com ela no 12. Sim ou não? Quantas multidões? Duas. Ela sai com uma multidão e Jesus chega com outra. Há um encontro de duas multidões. Só que nós temos a liderança de tais multidões. Na liderança da multidão que sai, a mulher. Na liderança da multidão que entra, Jesus. Nós temos o encontro de dois filhos únicos. O filho da mulher que já havia morrido e o filho único de Deus que haveria de morrer. Temos o encontro da morte e da vida. E graças a Deus, a vida venceu. Segundo lugar, nós temos a lição da compaixão. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Por que isso é interessante? Porque a fé dos nobres no tempo de Jesus era a fé dos estoicos. Que fé é essa? A principal característica de Deus é apatia, não sentir. Para eles, Deus não tem sentimento. Aí Cristo, que é Deus em pele humana, Deus encarnado, sente a dor de uma viúva. Sente a ausência que o filho faz na alma dela. Jesus está contrariando a fé dos nobres, dizendo: eu sinto o que você sente. Por isso que Ele é Deus entre nós. Por isso que Ele é Deus encarnado. Ele poderia simplesmente do céu decretar o que Ele quisesse. Mas para sentir o que sentimos, viver o que vivemos, nos resgatar de verdade, Ele desceu entre nós. Ele conhece tudo o que passamos, não por teoria. Alguém pode explicar por aí, psicologicamente, sobre os processos da traição. Jesus foi traído. Alguns podem dar palestras de automotivação sobre abandono. Jesus
foi abandonado. Outros podem falar de tentação por pesquisas teológicas e históricas. Apóstolos, pais da igreja, pré e reformadores. Jesus em tudo foi tentado. Alguns por pesquisa. Pode falar sobre dores. Jesus não. Ele não entende de dores por teoria. Ele sentiu na pele. Ele teve a sua pele rasgada. Ele sangrou. Ele chorou. Seu suor se transformou em sangue. Por isso que Hebreus diz: aquele que em tudo foi tentado, pela sua compaixão e poder, é o único que pode nos socorrer em nossas fraquezas. O que é compaixão? É mais do que sentir a dor do outro. É se colocar no lugar do outro. E Jesus se colocou em nosso lugar na cruz. Como quem diz: eu morro a sua morte, para você viver a minha vida. Se colocar no lugar. Ele se põe no lugar dela. E em comunhão com o Pai, ele sabe o que é a dor de ver a morte de um filho único. Mas esse Jesus que tem compaixão é o Jesus do poder. Por quê? Porque qualquer pessoa aqui pode dizer a outro: chora não. Mas só ele pode dizer: não chores, e de fato me fazer parar de chorar. Eu posso dizer não chores por educação, mas se ele disser não chores, é porque ele vai mudar a situação. Ele vai fazer algo novo e extraordinário. Deixa eu te falar o que ele fez ali. São quantas multidões? Onde elas se encontraram? Onde? Fala mais alto, menino. Na porta. Vou perguntar de novo. São quantas multidões? Onde se encontram? Ok, se duas multidões se encontram na porta de uma cidade, tem como alguma passar? Então a porta se? Pode falar. A porta se? Fechou. Duas multidões. Uma está saindo e a outra está vindo. E a mulher diz: lá vai eu passar por essa porta de novo. Porque ela é viúva. Se ela é viúva, o marido já havia falecido. Se o marido já havia falecido e o cemitério é do lado de fora e a porta é única, ela está passando de novo pela mesma porta por onde ela havia passado para enterrar o seu. Então ela olha para frente e diz: de novo? E enquanto ela vai preparando-se para passar pela porta, quem sabe dizendo de novo, Jesus vem lá de lá para cá e diz: de novo não. Ele está bloqueando situações que se repetem nessa noite. Aleluia! Isso ele diz aqui, só que ela, imagine ela aqui, tem que enterrar, morreu. Vai cheirar mal. Eu preciso resolver logo isso. Deixa eu apressar essa situação. Que param de chorar e me deixam só. Enquanto no caixão ele está, as memórias machucam. Com licença, por favor. E ele para e diz: não saio. E ele fecha a porta. Ela não entende o porquê que ele fecha a porta. Você entende porque você leu a história. Se ponha no lugar dela. E ele trava a porta da cidade. Quando todo mundo para, ele olha para ela e diz: chora não. Ela tenta engolir o choro. E ele se aproxima do caixão.
Quando ele se aproxima do caixão, ainda tinha gente andando. Aí diz o texto, pararam quando ele se aproximou do caixão. Ele toca no caixão. Ele não toca no menino. Ele toca no caixão. Porque o toque no caixão é, para, não mandei parar. Quando param, ele fala. Jovem, a ti te digo, minha palavra é para você. Levanta. Agora ela entende por que ele fechou a porta. Até hoje você não entende por que ele fechou a porta. E ele me trouxe para te dizer, a porta que eu abro ninguém fecha, mas a que eu fecho, ninguém abre. E ele fecha certas portas na sua vida porque não são portas certas. Fica comigo, fica comigo. Quem está saindo da cidade é ela. Bora lá, quem está saindo da cidade? Se ela está saindo da cidade, o cemitério está na frente dela ou atrás? Na frente, bora lá. Quem está saindo da cidade? O cemitério está onde? Então, se ela vai daqui para lá, o cemitério está na frente dela? Me ajuda, sim ou não? Sim. Se o cemitério está na frente, ele é passado ou futuro para ela? Opa, povo inteligente, bora lá. Quem está saindo da cidade? O cemitério está na? Frente. Se o cemitério está na frente, o que ele é para ela? Futuro. Quem está entrando na cidade? Se ele está entrando na cidade, o cemitério é passado ou é futuro para ele? O que é ameaça para você, para Jesus já foi vencido. O que incomoda você, a Jesus não incomoda. Coloca a sua vida na mão dele. Se conecta a ele, se entrega para ele. Pastor, o mundo jaz no maligno. Pastor, como é que eu vou casar? Pastor, como é que eu vou ter filhos com esse mundo em que vivemos? Pastor, e o meu futuro? Segura na mão dele, segura na mão dele, não abre mão dele, porque ele está dizendo, o futuro perigoso, eu venci lá atrás. E se você vive conectado à eternidade, ele vai te dar direção, ele vai te dar providência, ele vai te dar sabedoria, ele vai te conduzir em graça. Ele fecha a porta porque ele sabe o que tem depois dela. E o que tem depois dela é um buraco. É um cemitério. Não passa. Ele chega e bloqueia o caminho. Quero ver passar. Você sabia que era na porta que os juízes julgavam as causas da cidade? Ruth 4, Gênesis 19, Provérbios 31. Se era na porta da cidade que as causas da cidade eram julgadas, Jesus para na porta da cidade e diz, eu vou julgar a morte. E ele julgou a causa dela. Eu disse que ele tem compaixão, mas ele tem poder. Ele fecha a porta. A primeira palavra que ele disse a ela foi a qual? Não. Não estressa não. A primeira palavra que ele disse a ela foi a qual? Não. Não chores. Mas é o seguinte. Antes de dizer não chores, ele sentiu compaixão. Sim ou não? Sim. Então, quando ele sente compaixão, ele está sentindo o que ela sente. Então, primeiro, ele sente o que ela sente. E qual é o poder do não chores? Quando o texto diz que ele teve compaixão, o texto está dizendo assim, Lucas está dizendo assim, ele sentiu o que ela sentia. Mas o texto também diz, e ele disse, não chora. Calado, ele sente o que ela sente. Tu está preparado para dar glória a Deus? Então tá bom, não mente não. Calado, ele sente o que ela sente. Mas quando ele diz, não chores, ele está transferindo para ela o sentimento dele.
Então aqui há uma transferência de sentimento. Ele puxa para si o sentimento dela e para. Ele puxa para si o sentimento dela e fala com o menino. Ele puxa para si o sentimento dela e fecha a porta para não enterrar o menino. Então ele sente o que a gente sente. Mas o que ele está falando, falou ao meu coração e eu transmito a vocês aqui, é que ele não quer só sentir o que você sente. Ele quer que você sinta o que ele sente. Aleluia! Então ele vem até nós e arranca de nós o sentimento que ele quer remover. E coloca em nós o sentimento que há nele. Pastor, não estou entendendo. Nela há um sentimento de perca. Sim ou não? Nela há um sentimento de morte. Sim ou não? Sim. E nele? Por isso ele diz não chore. Porque se ela tem sentimento de morte, ela chora. Mas se ela tem sentimento de vida, ela vai chorar? Não. Então ele diz assim, chora não. Chora não. Eu não estou chorando. Eu sinto o que você sente, mas eu não faço apenas isso, eu transmito para você o que eu estou sentindo. Sabe aquela música? Eu estou sentindo o que? Dor? Não, que está chegando uma novidade. Ou seja, você está sentindo o que Deus sente. O que Deus sente? Meus pensamentos são maiores que os seus. Há algo novo para acontecer na sua história. Se você não se conecta a isso, você só vai querer que as pessoas sintam dó de você, ao invés de você se potencializar em Deus. Deixa eu dar exemplo bíblico. Salmo 103, verso 7. O povo conhecia as obras do Senhor, Moisés conhecia os caminhos. O que é conhecer a obra? É fazer o que Deus faz. O que é conhecer o caminho? É saber por que Deus faz. O que Paulo diz, Filipenses 4:4? Regozijai-vos sempre no Senhor. Sintam a alegria que há em Deus. Se alegre em conexão a Ele. Ensina, filho. Tem gente querendo dormir. Terceiro, transferência de sentimento. Salmo 103, 7. Moisés sentia o porquê Deus fazia o que fazia. Bom para Goiânia. Segundo, Filipenses 4. Se regozijem em Deus. Ou seja, vocês sentirão a alegria de Deus se estiverem conectados a Ele. Presta bem atenção agora. Lucas 15, 10. Não completa. Pode deixar comigo. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora nós dois. Quando eu parar, tu continua. Assim vos digo, há alegria. Eu vou repetir, depois tu continua. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bora lá? Não vou começar não, eu falo tudo sozinho agora. Bora lá? Errou de novo. Vou repetir. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A gente teve gente que errou. Sabe por que errou? Eu ouvi daqui, pastor. A alegria nos anjos de Deus. Mentira, não está escrito isso. A gente diz que a alegria está nos anjos, mas não está.
A gente diz como se a fonte da alegria fosse os anjos, mas não é. Vou fazer pergunta retórica. Quem achou a dracma perdida? A mulher. Quem fez a festa com as amigas quando achou a dracma? A mulher. Quem perdeu o filho? O pai. Quem fez a festa quando o pai voltou, quando o filho voltou? O pai. Quem perdeu a ovelha? O pastor. Quem fez a festa quando resgatou a ovelha? O pastor. Não são as amigas da moça que fazem a festa, é a moça. Não são os amigos do pastor que fazem a festa, é o pastor. Não são os servos do pai que fazem a festa, é o pai. Aí Jesus diz: há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Só responde se lê Bíblia. Quem é que está diante dos anjos? O pai. Há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Você se entrega aqui, o pai se alegra lá, e os anjos sentem a alegria que o pai está sentindo. Transferência de sentimento. É o que Jesus está fazendo aqui. Não chores. Sinto o que eu estou sentindo. E só Jesus fala. A multidão está vindo. As carpideiras estão gritando para receber. Jesus para tudo. E só ele fala. Então as vozes delas foram silenciadas. A voz do choro da mãe foi silenciada. 3 vozes surgem agora. A voz de Jesus: não chora, menino, levanta. A voz do menino: assentou-se. E começou a falar. A morte o silenciou. Jesus vem e faz ele falar. E depois da comunicação de Jesus, que vem a dele, aí vem a terceira comunicação do texto. 16. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. A vida entrou no jovem. O silêncio da morte foi vencido. E aquele que estava morto agora passou a falar. Aí Jesus pega o menino ressuscitado. Se ele está ressuscitado, me ajude, é sério. Se ele está ressuscitado, ele está vivo ou está morto? Vivo. Ele pega o menino vivo, o rapaz vivo, e dá para quem? Vocês leram a Bíblia, hein? Próximo. Adianta o negócio, irmão. Pega o menino, entrega para a mãe. 15. Entregou para quem? Para a mãe. Ele está vivo? Ele só entrega o que é vivo para quem gera vida. Ele não vai dar o que é vivo para quem é instrumento de morte. Ele só dá o que é vivo para quem é instrumento de vida. E mãe, mulher, é instrumento de vida. Ele deu a lei para Israel. Mas para a igreja ele deu a graça. Ele deu o Espírito Santo. Ele deu os dons espirituais. Israel pegava a pedra e matava o pecador. A igreja prega a graça, o evangelho e ressuscita o pecador. Ele não deu a reforma a hereges, porque hereges matam igrejas. Pregadores da teologia liberal matam igrejas. Ricardo Gondim, Caio Fábio, Vitor Azevedo e companhia
matam a igreja. Ele não dá a reforma a hereges. Ele deu a reforma protestante, ele deu o pentecostalismo, ele deu os avivamentos para gente de oração, jejum, para gente que ama almas. Ele não dá prosperidade a orgulhosos. Riqueza o diabo te dá. Riqueza você conquista. Mas prosperidade, Deus só dá a quem tem coração voluntário. Prosperidade, Deus só dá a quem é instrumento de vida para os outros. Ele não deu ao homossexualismo, à homossexualidade, a bênção de gerar. Ele não dá o que é vivo para quem não recebe a sua vida. Ele não deu salvação a demônios, pois eles são espíritos destruidores. Ele não deu salvação a demônios, pois eles são espíritos de morte. Mas ele dá ao homem, porque quando o homem é restaurado, ele se torna instrumento de vida pelo Evangelho. É por isso que Deus não dá almas para quem não chora por almas. Ele não dá o que é vivo para que não gera vida. Ele não faz crescer a igreja que não evangeliza. Ele não dá sabedoria na palavra para quem não ora, para quem não cultua, não dá. Ele só dá o que é vivo para quem é instrumento de vida. Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra? Último lugar, eu volto para a introdução. Jesus estava fazendo de novo. Eu vou repetir, eu gostaria de ouvir vocês. Jesus estava fazendo de novo, repete. Jesus estava fazendo de novo. Ele mudou? Eu estou perguntando, ele mudou? Não. Isso quer dizer que ele vai fazer. Pastor, o que é que ele estava fazendo de novo? Trazendo vida, como era antes do pecado. Trazendo paz, como era antes do pecado. Trazendo consolo, como era antes do pecado. E como ele não mudou, ele vai fazer de novo. João capítulo 5, versículo 28. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz, e os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação, mas os que fizeram o bem, que é crer no Evangelho, ressuscitarão para a vida. Ele vai fazer de novo. Assim como aquela mãe se encontrou com seu filho, muitos de nós vamos encontrar com os santos que já partiram, mas um dia nos encontraremos face a face. Ele vai fazer de novo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá no céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com eles nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Ele vai fazer de novo. Apocalipse 21, 3. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles Deus habitará. Eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles. Ele será o seu Deus, e ele limpará de seus olhos toda lágrima. Agora, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque o que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Quem ainda aguarda esse dia, irmão? Naquele dia foi um toque no caixão.
Mas o dia que a gente aguarda é o toque da trombeta. Enquanto o catolicismo espera o purgatório, enquanto o espiritismo espera a reencarnação, a igreja espera o arrebatamento. A igreja espera o soar da trombeta. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Fique em pé para a gente orar. Ó Deus. Ó Deus. Jesus trouxe consolo ao coração daquela mulher. Jesus trouxe vida na casa daquela mulher. Jesus fechou a porta, mas revelou o seu poder para aquela mulher. Há duas multidões que se encontram hoje. Há a multidão de ímpios e demônios que não acreditam na sua restauração, na sua mudança. Mas há uma multidão aqui que está dizendo: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus restaura a vida do homem. E é pela autoridade que há no nome de Jesus. Vamos orar juntos, irmãos. É pela autoridade que há no nome de Jesus que nós ministramos vida nessa noite. Pai, há casamentos morrendo, há ministérios morrendo, há famílias morrendo, há sonhos morrendo. Mas nessa noite, o Senhor levantou essa multidão para ministrar vida. Enquanto os jovens cantavam, o Senhor estava ministrando vida. Enquanto a igreja adorava, o Senhor estava ministrando vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, abre os nossos olhos. Pai, consola a nossa alma. Se a porta fechou, é porque o Senhor está no controle dela. E um dia, Pai, entenderemos e glorificaremos. Porque no céu vamos agradecer mais pelas orações não respondidas do que por aquelas que foram respondidas. Porque as respondidas já tivemos a experiência, mas as que não foram respondidas, o Senhor mostrará o livramento. O Senhor mostrará que o Senhor tinha algo maior. O Senhor mostrará a sua soberania, sua onisciência e seu controle sobre nós. Transfere para o coração da minha irmã o sentimento de paz que há em ti. Transfere para o coração do meu irmão o sentimento de esperança que há em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus transfere para você o sentimento que há nele. Eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamento de vida e não de morte. Pensamento de regeneração e não de destruição. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Eu quero orar por você que se afastou do Evangelho, mas acredita que Deus pode fazer de novo. Eu quero orar por você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você se sente chamado pelo poder do Evangelho. Hoje você se sente chamada pelo poder do Evangelho. Você sente que é uma noite que Jesus te chama para a transformação de vida. Alguém vai te chamar para vir à frente. Vem com Ele. Vem com ela. Deixa a gente orar por você. Deixa a gente orar por você. Vem sentir o que é que Deus sente ao seu respeito. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Alguém vai te evangelizar. Alguém vai te chamar para vir à frente. Vem com ele. Vem com ela. Jesus vai tocar na ambiência que você faz parte. Jesus vai tocar na ambiência do qual você faz parte. E vai gerar libertação. Vai gerar transformação. Se você acredita que o Filho de Deus
tem o poder de restaurar a sua alma, escrever o seu nome no livro da vida, mudar a sua história. Eu quero orar por você, com toda a igreja aqui na frente. A igreja é a multidão da vida. Pode orar, igreja. A igreja é a multidão da vida. A igreja é a multidão que ministra restauração. A igreja é a multidão que ministra paz. É a noite que Deus quer te dar paz. É a noite que Deus quer te dar vida eterna. É a noite que o Senhor quer gerar sustento para a sua alma. Deus conhece você e marcou essa noite para marcar você. A multidão da vida está orando para Jesus quebrar cadeias contra a sua vida. A multidão da vida está orando para Jesus te atrair. A multidão da vida está orando para Jesus te sustentar. A multidão da vida está orando e dizendo: não vai ter morte, vai ter vida. Não vai ter destruição, vai ter restauração. A multidão da vida está te esperando. A multidão da vida está te apresentando uma nova porta. Essa porta é Jesus. A multidão da vida está orando porque acredita no seu futuro. A multidão da vida está te vendo pela fé, cantar, pregar, testemunhar, ganhar almas para Jesus. A multidão da vida está cheia da voz de Deus. Isso, olha aí, as pessoas estão vindo, porque a igreja é a multidão da vida e está orando para Jesus tocar. É sério, irmão, é sério. A igreja é a multidão da vida que está orando para Jesus restaurar. Enquanto a igreja ora, Jesus está quebrando cadeias. Enquanto a igreja ora, Jesus está atraindo, e não há quem possa impedir o agir de Deus. A igreja está orando. Isso, ora, irmão, pelo amor de Deus. Será que você está sentindo o amor que Deus sente pelas almas? Será que você está sentindo o amor que Deus sente pelas almas? Isso, quando a igreja ora sentindo o que Deus sente, é isso que Deus faz, ó. É a igreja que está atraindo essas pessoas. A igreja está atraindo porque ela sente o que Deus está sentindo. A igreja está cheia do amor que está no coração de Deus. A igreja está com a compaixão que está no coração de Deus. Ei, mãe, seus filhos serão alcançados. Ei, mãe, sua família vai ser alcançada. Ei, pai, sua família vai ser alcançada. O Jesus que trouxe alegria para aquela família está aqui através do Espírito Santo e vai fazer de novo, porque Ele é Deus imutável, eternamente Deus. A multidão da vida está te chamando. Vem para Jesus. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Solta as almas, Satanás. Volta para Jesus. Solta as almas, Satanás. Esse demônio não vai te prender nesse vício. Esses demônios não vão manter sua família acorrentada. Seu avô caiu nessa miséria. Seus pais caíram nesse laço miserável. Mas Deus está dizendo: eu anulo as maldições lançadas sobre a sua vida. Eu quebro as correntes contra a sua alma. Você não é a continuação dos fracassos da sua família. Você é, a partir de hoje, a continuação do que a igreja foi, do que a igreja é, do que a igreja será, porque a igreja reflete o sentimento de Deus. A igreja reflete o sentimento de Deus. Todo sentimento de angústia, todo sentimento causado pela depressão, todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de destruição, a igreja repreende agora e ministra vida, e ministra vida, e ministra paz, salvação, vida eterna, em nome de Jesus. A minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo dá. A paz que o mundo dá é passageira, a paz que Jesus dá é eterna. A paz que o mundo dá engana, a paz que Jesus dá é verdadeira. Receba a paz do príncipe da paz, a vida do príncipe da vida. A morte perdeu, a vida venceu. A morte perdeu, a vida venceu. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade, disse Jesus.
Jesus. Receba a vida de Deus. A igreja está orando. A igreja está orando. A igreja está glorificando. Olha lá, o Jesus está quebrando cadeias. A igreja está glorificando. E o sentimento de Deus vai invadindo a alma das pessoas. Jovem, Deus não dá alma para quem não chora por almas. Jovem, Deus não dá o que é vivo para quem não é instrumento de vida. Deus não dá vidas que precisam de cuidado para quem não tem amor para cuidar. A igreja que sente o que Deus sente não abre mão do caído. A igreja que sente o que Deus sente não abre mão do fracassado. Eu não sei que sentimento você tinha em relação à igreja, mas hoje Deus está trocando esse sentimento. Ele está te dando uma família. Ele está te dando irmãos. Ele te dá mãe espiritual. Ele te dá pais espirituais. Ele levanta profetas sobre a sua vida. Ele levanta profetizas sobre a sua vida. Estende a mão para eles, igreja. Estende a mão para eles, igreja. Recebe a cura. Recebe a Unção de ousadia, unção de conquista. Canta forte, igreja. Recebe a cura.
favor. Levanta a mão comigo, vocês aqui na frente. Eu falo e vocês repetem. Diga: Senhor Jesus, me recebe como filho na sua família que é a igreja. Não apaga meu nome do teu livro. Me sustenta na sua presença. Me restaura. Me perdoa. Cuida de mim. Amém. Quem dá glória a Deus pela vida deles? Os nomes de vocês serão anotados para a gente cuidar de vocês, continuar orando por vocês. Permaneçam aqui, por favor. Volta ou busca lá para dar os nomes, para anotar os nomes, os dados deles. Isso, pastor. Muito obrigado. Enquanto os nossos irmãos vão pegando os dados aqui, nós vamos continuar adorando a Deus. Esse ambiente está maravilhoso e nós estamos com um horário maravilhoso também nesta noite. Aleluia. Isso, a liderança ela está organizando ali. Vamos adorar a Deus. Enquanto o pastor Eliseu se prepara também, você pode adorar a Deus. Aonde você está? O agir de Deus não terminou ainda. Adore ao Senhor aonde você a presença do Senhor, mas melhor é fazer parte dessa presença. Como é bom estar envolvido na presença de Deus. Enquanto o conjunto vai adorando, você libera uma porção de Deus para quem está no teu lado aí. Libera uma porção de Deus para quem está no teu ladinho, aí no teu banco. E você veio aqui nessa noite e você faz parte desse agir. Você faz parte desse milagre do Senhor, aleluia. Isso, Deus está aqui, meu irmão, aleluia. Deixa Deus usar a tua vida aí. Olha aqui, gente. Olhe pra cá. Aleluia. Ninguém sai, tá? Ninguém sai. Amanhã o nosso culto começa às 7h15, né, Giovanni? É isso? A partir das 7h15, máximo 7h30, tá começando o nosso culto.
7h15 já vão estar dando início aqui. A gente sabe que tem caravanas que não voltarão, mas alguns irmãos vão voltar. Tem algumas outras que vêm amanhã. E nós temos a certeza que Deus vai continuar usando o seu servo aqui. Nós temos a certeza que esta presença não será diferente amanhã. E você que pode, venha estar conosco. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a toda a nossa liderança de jovens. Nós temos o nosso conselho, a Comadinome. Hoje nós temos praticamente toda a diretoria aqui. Irmão Lucas, irmão Mohamed, irmão Mateus, irmã Damaris, todos os componentes da Comadinome. Deus tem usado muito a vida de vocês. Nós louvamos a Deus pelo que Deus tem feito. Louvamos a Deus pelo que Deus tem feito, irmãos. Deus tem levantado jovens cheios de vontade de fazer a obra do Senhor. Enquanto o pastor Eliseu ministrava aqui, eu glorificava a Deus, agradecia a Deus, porque Deus tem levantado jovens sedentos, não só pelo microfone, mas sim para estar lá, falando da verdade, da palavra do Senhor a vidas. E nós louvamos a Deus pelos nossos líderes. Deus levantou vocês nesta hora. Liderança, saiam daqui fortalecidos nesta noite. Jovens, saiam daqui fortalecidos. Deus quer usar a vida de vocês. Aleluia, e pode começar hoje. Se ainda não começou, começa hoje. Dê liberdade para Deus. Deus quer usar a vida de vocês. Não tem hora, não tem lugar, não tem local. Pode ser agora, com um abraço, com uma palavra para esta pessoa que está no teu lado. É por isso que eu falei, o culto não terminou, irmãos. O culto termina a hora que nós queremos. Se eu quero que o culto pare, eu paro de adorar. Se eu quero que o culto continue, eu continuo adorando. Mas olha só, nós vamos esperar vocês, tá? Amanhã eu não vou despedir o culto. Nós vamos terminar esse culto adorando a Deus. Pode ser assim, pode ser desse jeito. Nós vamos terminar adorando ao Senhor. E amanhã nós estamos de volta aqui. Quem volta amanhã? Quem volta amanhã? Vamos adorar a Deus então.